Meus queridos alunos, é uma satisfação a gente se reencontrar. Nós estamos começando o mês de setembro e o mês de setembro é dedicado à leitura da Palavra de Deus. A igreja trata o mês de setembro como o mês da Bíblia. E por que é tão importante a gente dedicar um mês inteiro à Bíblia? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus e a gente precisa ter intimidade, ter contato com a Palavra de Deus na nossa vida. Só que o nosso dia a dia traz tantas distrações que às vezes a gente se esquece de ter esse contato, de ter essa intimidade com a Palavra de Deus. Então, durante todo o mês de setembro, a igreja promove encontros, promove palestras, promove cursos de teologia bíblica, de estudo bíblico, de meditação da Bíblia, para poder fomentar, para poder incentivar a leitura e o estudo da Bíblia. Setembro também é o mês de São Jerônimo. São Jerônimo foi o homem que escreveu a primeira tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. Nós que falamos línguas que são provenientes do berço latino, né, como o português, como o espanhol, o italiano, o francês, nós devemos muito a São Jerônimo, porque se hoje nós podemos ler as passagens da Bíblia na nossa língua, isso começou quando São Jerônimo trouxe então a Bíblia dos textos originais para o latim. E isso, inclusive, teve assim, uma grande contribuição para a difusão do cristianismo na Europa, né? A tradução que São Jerônimo fez da Bíblia para o latim, a primeira tradução em latim, a chamada Vulgata. E o São Jerônimo, ele tem uma frase que é interessante para a gente meditar. Ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Se nós amamos Jesus, nós queremos saber como foi a vida de Jesus, o que ele disse, o que ele fez, quais foram os ensinamentos que ele nos deixou. E onde que a gente vai encontrar isso? Na Bíblia. Então, quando a gente ignora a Bíblia, quando a gente não tem o hábito de ler a Bíblia, a gente, no fundo, está ignorando Jesus. Por isso que é tão importante a gente manter sempre acesa no nosso coração a luz da Palavra de Deus, a chama da Palavra de Deus. E a gente mantém essa chama acesa a partir do momento em que a gente tem esse contato diário com a Palavra de Deus. Eu gosto muito de duas expressões que a própria Bíblia usa para poder falar da Palavra de Deus. Lá no Deuteronômio tem uma passagem que diz assim: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 4, ele cita essa palavra: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que a palavra de Deus é como um alimento. O pão alimenta o corpo e a palavra de Deus alimenta a alma. Assim como o corpo não pode ficar sem alimento, também a nossa alma não pode ficar sem a escuta da palavra de Deus. Quando nós rezamos, somos nós que estamos falando com Deus, mas quando nós lemos as Escrituras, é Deus que fala conosco. Então a gente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se fosse o pão para a nossa alma. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o pão é para o corpo, o alimento corporal, a palavra de Deus é para a alma, é o alimento do nosso espírito. E a Bíblia, ela é um alimento sólido. Então a leitura da Bíblia tem que ser uma leitura muito atenta, tem que ser uma leitura assim diferente de outras leituras. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não está procurando somente entretenimento, como por exemplo quando a gente lê uma revista. A gente não está buscando erudição. Quando a gente lê, sei lá, um livro de história, ou sei lá, um livro de filosofia, a Bíblia não é nada disso. A gente lê a Bíblia para poder escutar a palavra de Deus, ou seja, a gente está buscando luz interior. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, não é como você mastigar um alimento qualquer. Tem alimentos que são leves, por exemplo, você pode, sei lá, comer uma maçã andando.
A maçã é muito leve, então você pega uma maçã, vai caminhando e vai comendo a maçã. Mas tem alimentos que são mais sólidos. E para você digerir esses alimentos, você precisa parar. Você precisa tirar um tempo para você sentar e para poder digerir esses alimentos. Então, por exemplo, você vai comer uma feijoada. Feijoada é um alimento pesado. Você não vai comer uma feijoada andando. Você para tudo que você está fazendo e vai comer a feijoada. Então a Bíblia é assim também. A gente pode, por exemplo, ler uma revista qualquer, ler um romance qualquer. A gente pode fazer isso com a televisão ligada, com as pessoas falando, assim, dividindo a atenção com outras coisas, mexendo no celular, no WhatsApp. Mas a Bíblia não. Quando a gente para ler a Bíblia, a gente está parando para escutar a palavra de Deus. Então a nossa atenção tem que ser voltada inteiramente para a Bíblia. É como você parar para comer um alimento sólido. Então, essa comparação da palavra de Deus com o alimento, ela é muito interessante. E uma segunda comparação, que também está na Bíblia, está lá no Salmo de 119, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é também luz. Ela é alimento e ela é luz. Acho que todo mundo já fez a experiência de ter medo do escuro, ou de estar num lugar escuro e se sentir inseguro, principalmente se esse lugar for desconhecido. Você não sabe qual caminho você vai tomar, você não sabe quais perigos esse lugar pode trazer. Você está, por exemplo, andando numa rua escura à noite e pode ter um assaltante, pode ter algum perigo e você não sabe, né? Porque no escuro você não vê nada. Então no escuro você não tem referências. E muitas vezes na nossa vida, nós nos sentimos no breu, no escuro. A gente não sabe que decisão tomar, a gente não sabe o que é certo fazer, a gente não sabe como sair de uma determinada situação. Então quem pode nos ajudar nesse momento? A palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Assim como uma lâmpada vai clareando o caminho, e você vai então discernindo qual caminho que você tem que tomar, qual a direção que você tem que seguir, você vai conhecendo as coisas, né? A partir do momento em que a luz vai revelando a natureza dessas coisas, né? Porque no escuro você não vê nada, você não identifica, você não distingue, mas quando você acende uma lâmpada, então a luz revela o que cada coisa realmente é. Você percebe então onde é seguro você pisar e onde tem um buraco, onde seria arriscado você andar. Isso tudo você consegue ver, por exemplo, a partir do momento que você acende uma lâmpada. Então, a palavra de Deus é como essa lâmpada que é acesa e dissipa toda treva, e dissipa todo erro, e dissipa toda ambiguidade. A palavra de Deus ilumina as coisas. A palavra de Deus nos faz ver as coisas como elas realmente são. E assim a gente consegue distinguir à luz da palavra de Deus o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então a palavra de Deus, além de alimento, ela é também luz. Essas duas comparações que estão na Sagrada Escritura, a respeito da própria palavra de Deus, eu acho que elas são muito interessantes. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura básica, né, da Bíblia. A Bíblia tem 73 livros. Sendo dividida da seguinte forma: 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Quando eu falo isso, eu estou falando tomando como referência a Bíblia católica. A Bíblia dos evangélicos, ela tem alguns livros a menos por razões históricas que, para poder explicar, a gente precisaria de uma outra aula só para isso. Então aqui eu estou tomando como referência a Bíblia católica. Ela tem ao todo 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus, e 27 do Novo Testamento, ou seja, a partir de Jesus. É assim que a gente divide a Bíblia, né, em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. A própria palavra Bíblia, no grego, significa conjunto de livros. A Bíblia, ela não é um livro só, ela é um conjunto de 73 livros. E a gente começa lá com os 5 primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, e ali a gente vê a criação do mundo, a queda do homem, como que o homem se afastou de Deus, e como que Deus começa então a montar uma história salvífica, a montar um plano salvífico,
Então, a partir de Abraão, ele elege um povo, e esse povo vai ser portador da esperança messiânica, ou seja, esse povo vai alimentar no coração a esperança de um Messias, e esse povo vai gerar o Messias, né? Porque Jesus é descendente de Abraão, Jesus era judeu. Então, Deus vai preparando esse povo. E aí a gente tem a história desse povo, a história dos reis desse povo, enfim, todos os problemas que eles passaram. Eles foram escravos no Egito, foram libertos da escravidão do Egito através de Moisés, atravessando o Mar Vermelho e depois passando 40 anos no deserto até a Terra Prometida. A gente tem também os profetas que denunciaram as injustiças, denunciaram a idolatria, o culto a deuses falsos, as injustiças cometidas contra os pobres, contra os órfãos, contra as viúvas. Então tem toda a história dos profetas do Antigo Testamento, e eles falaram também de Jesus, daquele que seria o Cristo, né, o ungido de Deus, o Salvador. E aí a gente vai caminhando então no Antigo Testamento, e o Novo Testamento começa com 4 relatos sobre a vida de Jesus, que são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam da vida de Jesus. Depois disso a gente tem os Atos dos Apóstolos, como que a igreja nasceu, como que foram os primeiros atos da igreja, como que os apóstolos começaram a levar a palavra de Jesus a outros lugares. Então a gente vê lá os Atos dos Apóstolos. Depois o cotidiano das primeiras comunidades cristãs, a gente vê isso através das epístolas, principalmente as epístolas de Paulo, mas tem também de Pedro, de Tiago, de João, né? As exortações que os apóstolos fazem às primeiras comunidades. E lá no final a gente tem então o livro do Apocalipse, com as visões de São João. E o Apocalipse tem muitas profecias sobre o fim dos tempos, né? Sobre como a história vai se concluir, a consumação da história, em que Jesus voltará uma segunda vez como juiz para julgar os vivos e os mortos, e ele vai colocar então um ponto final na história. Jesus é o alfa e o ômega, a primeira e a última letras, né, do alfabeto grego. Significa que Jesus é o início e é o fim de todas as coisas. Então toda a história da nossa salvação, desde as origens, desde a criação de Deus até o julgamento final, né, que está lá no Apocalipse, tudo isso está completinho na Sagrada Escritura. Por isso que é sempre importante a gente ler a Sagrada Escritura, a gente permitir que a nossa fé se alimente da Sagrada Escritura. Porque, como eu disse, quando a gente lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que está falando com a gente. Valeu, galera. Eu vou deixar para vocês aí alguns exercícios, então, sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu. Grande abraço.